Olá, meus queridos alunos. Hoje, nono ano, aula de atualidades. Vou fazer um comentário rápido e simples para vocês e vocês vão receber um texto que é sobre um tema super atual, que é o coronavírus. Eu enviei um texto para vocês que tem as principais considerações sobre o coronavírus, né, o Covid-19, os seus reflexos pelo mundo e seu impacto econômico. E no caso do Brasil, uma repercussão do coronavírus que está acontecendo no mundo, que é o Corona Voucher, aquele auxílio assistencial que as pessoas vão receber. Então, nós temos que entender o seguinte: as epidemias no mundo, elas sempre fizeram parte junto com a humanidade. Então, nós tivemos, ou seja, estudar a peste negra, a peste bubônica, a gripe espanhola, gripe aviária, gripe suína, mas o Covid-19, que é uma doença altamente contagiosa, infecciosa, ela pegou o mundo de surpresa, certo? Ela teve sua origem na China, provavelmente uma zoonose. O que é zoonose? É a transmissão de um vírus de um animal para o ser humano. Provavelmente foi do morcego, que é o hospedeiro, provavelmente. Agora, o que impactou muito foi que, num primeiro momento, parecia que era uma doença assim, que estava isolada lá na China. Mas como ela é super contagiosa, esse contágio acabou se espalhando, se tornando global. Hoje a gente já sente isso com a política de isolamento. Essa aula virtual é em razão dessa origem do coronavírus. E o interessante, gente, que uma coisa que auxiliou muito na transmissão da doença foi a globalização econômica, quer dizer, o grande trânsito de pessoas. Antigamente o mundo era isolado, você viajar de um lugar para o outro era extremamente difícil. Hoje tudo foi simplificado. Quer dizer, você facilitando o deslocamento de pessoas, você também amplia e potencializa o contágio. Sem contar que, num primeiro momento, as pessoas minimizaram o perigo dessa doença. Ah, é uma doença, eu vou pegar um resfriadinho, uma gripezinha. Só que todo mundo viu que é uma doença que ela acaba tendo um alto índice de letalidade, de mortalidade, e as complicações hospitalares são muitas. Você necessita de muitos equipamentos, uma estrutura muito grande. O mundo não estava preparado para esse tipo de epidemia. Mesmo os países mais ricos, na Europa, nos Estados Unidos, vocês estão acompanhando o noticiário, estão tendo grandes dificuldades, lá que não falta nada. No Brasil, nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde. É o maior sistema público de saúde do mundo. E nós vimos que nas regiões mais ricas, a doença está sendo melhor enfrentada. Não é que ela não é perigosa. Mas, por exemplo, o Brasil tem 30 mil respiradores. Só que eles estão mal distribuídos. É um número maior que de muitos países. Mas ele está mal distribuído. Desses 30 mil, aproximadamente, 9 mil estão em São Paulo. Aí você pega um estado que nem o Amapá, que tem 15 respiradores, né, que é o respirador de oxigênio que a pessoa precisa ser entubada. Então, é uma desproporção muito grande. E outra questão muito grave que nós temos é esse bate-cabeça político. A doença já é um problema gigante, o bate-cabeça político. Os governadores e prefeitos tomando uma atitude e o governo federal tomando uma atitude diferente. Isso dificulta muito. Nós não estamos fazendo valores políticos. Nós só definimos que deveria haver um discurso único, unificado, para a população não ficar perdida. Agora, junto com essa onda do coronavírus, vem uma segunda onda, que é a onda econômica, a desaceleração da economia. Ninguém aqui é um gênio da economia, mas nós sabemos que o nosso país já não vinha bem. Economicamente, ele já não vinha bem. Essa crise vai provocar uma recessão muito profunda. Por enquanto, nós só temos análise, nós só vamos conhecer, na verdade, as reais dimensões dessa crise econômica quando terminar a pandemia, certo? Quando acabar o isolamento e o país começar a voltar ao normal. Mas os prognósticos não são bons, a barra da economia foi muito grande. Agora, o Brasil tem um agravante, além da doença, da parada econômica, nós temos uma população, um grupo de população muito vulnerável, uma população pobre, necessitada. Vocês viram que o coronavírus acabou mostrando números que nem o governo imaginava, né? Muitas pessoas que têm o chamado subemprego, elas não estão registradas na carteira, elas não fazem parte das estatísticas.
Tanto que, para minorar, né, tornar menos pior a vida dessas pessoas, o governo criou o Corona Voucher. O que é o Corona Voucher? É um vale onde o governo distribui uma soma. Primeiro, no primeiro momento foi falado em R$200, que é uma piada de mau gosto, e 600 não é lá um valor muito também justo, mas é o que o governo disse que podia dar. Né? Esses R$600 é pelo menos para a pessoa se manter na questão da alimentação, do básico do básico, o arroz, feijão sobre a mesa. Mas nós vimos, né, que tudo foi feito às pressas, tudo foi feito correndo, como sempre, e milhões de pessoas ainda não conseguiram receber esse auxílio. Você está quase na segunda parcela, tem gente que não recebeu nem a primeira. Né? Sem contar a questão das empresas. Muitas empresas de comércio estão fechadas e precisam desse dinheiro. O governo prometeu uma ajuda, mas até agora essa ajuda está demorando a chegar. Então, por favor, galerinha, eu quero que vocês leiam o texto com carinho, com calma. Esse material é para 2 semanas, No dia do plantão eu estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, beleza, eu estou lá para esclarecer. Se alguém quiser fazer um comentário por escrito, um textinho, é livre, não é obrigatório. Me envia pelo e-mail, como eu já coloquei no grupo, tem aquelas exigências, senão eu não posso aceitar, tá bom? Mas essa atividade é livre. Então, valeu, pessoal. Até o próximo encontro nosso.